Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos então a mais um resumo da nossa atual e próxima paraxá, que é a 31ª paraxá, de um total de 54 paraxás, e a 9ª paraxá do livro de Levítico, Vaikra, que é a paraxá Emor, que significa fala. Lemos na Torá a porção de Levítico, capítulo 21, até o capítulo 24, verso 23. Na Haftará, lemos Ezequiel, capítulo 44, do verso 15 ao 31, e na Brit Hadashá, lemos Lucas, capítulo 5, até o capítulo 6, verso 49, ou seja, o capítulo 5 e o 6 de Lucas. Então, a paraxá já começa com Emor. Fala ao sacerdote, filhos de Arão, para não se contaminarem. Então, a primeira parte da leitura dá, então, a Adonai a instrução para os sacerdotes de Israel, que estão servindo no templo. Isso nós vemos em Levítico, capítulo 21 e o capítulo 22. Então, o serviço na casa de Deus tiraria a liberdade de escolha do sacerdote. E o serviço da casa de Deus tira de você também, porque você também é um sacerdote, tira de você também a liberdade de escolha. Passamos a escolher somente a vontade de Adonai, porque Ele sabe o que é melhor para todos nós. Essa paraxá também fala, seja santo, e para isso você tem que se separar na obediência a Deus, do resto do seu povo. Então nós temos que ser obedientes a Deus e não seguir, a desobediência do resto das pessoas deste mundo. Você também não pode entrar de qualquer jeito no santuário, que é sagrado. Você precisa estar preparado com as vestes certas. Não pode cortar o cabelo de qualquer tipo, de qualquer forma que você desejar, ou que a moda da sua geração corta, nem a barba. Você vê, que naquela época os sacerdotes pagãos, eles cortavam a cabeça, faziam uma calva, em forma redonda. Então, o sacerdote de Deus não pode se parecer com o sacerdote pagão. Você que é servo de Adonai, não pode nem se parecer com aquele que não é servo de Adonai, E aqui também até o corte da barba, ele tinha que ter um cuidado também para não ficar com aquele corte extravagante, ou igual o dos pagãos. Então, alguns judeus até interpretam que não pode cortar o peor de duas formas. Então, uns traduzem, que esse peor seria aqui na têmpora, nos cantos da orelha, e ali, então, eles deixam crescer aqueles cachos, em cada lado da cabeça, Deixam crescer cachos. Outros judeus interpretam que o peor seria na ponta da barba mesmo, ali no queixo. Então, eles não cortam, deixando a barba crescer e ela fica uma barba gigante, Então, os sacerdotes, eles não poderiam ser confundidos com o sacerdote dos povos pagãos. Assim como eu e você, irmão e irmã, não podemos nos parecer com os povos pagãos, Aqueles que não têm Deus, que não obedecem a Deus, não podemos parecer com eles. Então, quando um amigo também morria, o sacerdote não podia ir ao cemitério e participar do enterro dele. Você também não, porque você é um sacerdote de Deus.
E ir ao cemitério pode torná-lo cerimonialmente impuro para dias, por exemplo, festivos ou outros que você precisa se manter puro. Então, você deve estar sempre pronto para cumprir o seu dever no templo do Senhor, para servir a Deus e ao próximo. A impureza é justamente o contato com a morte. E como o sacerdote teria contato com o eterno, que é fonte e origem da vida, consequentemente o sacerdote seria também o portador da vida para o povo. Então, há um cuidado de Adonai para não expor o sacerdote a determinadas situações, pois seria ele responsável pelo bem-estar espiritual de todo o seu povo. Então, Moshe ordenou aos sacerdotes: não pode tocar nem carregar o corpo de um morto. Não pode sequer permanecer sob um teto onde haja um corpo. E não podereis entrar num cemitério, nem assistir ao enterro do outro judeu. Não vos será permitido caminhar sobre um túmulo, nem tocá-lo. Só era permitido em 7 casos. Um sacerdote podia. No caso, quando a esposa morresse, aí ele podia, né, tocar e podia, né, até sepultar, né? A mãe dele também podia, o pai, o filho ou a filha, o irmão e a irmã, ele só poderia se fosse virgem, a irmã se fosse virgem. Então, até hoje, né, os sacerdotes levitas, eles seguem isso. Lá em Israel, em Jerusalém, tem placas dizendo, olha, aqui, Cohen, passe para o outro lado, porque provavelmente ali já foi um cemitério antes, né? Então, até hoje, os sacerdotes, eles mantêm, né, essa prescrição de Adonai. Então, nós sabemos, né, que o sacerdote é como esposa de Deus. Nós somos sacerdote e esposa de Deus. Claro que o sacerdote no trabalho do templo, especificamente da tribo de Levi, de Israel, né? Eu não estou em hipótese nenhuma espiritualizando aqui. Realmente, sacerdote, o sumo sacerdote do templo do Eterno são da tribo de Levi, os filhos de Arão. Isso todos nós sabemos. Mas estou tentando fazer uma correlação com nós também. Nós também temos que ser esposa santa a Deus, né? Obediente a Deus no nosso vestir, no nosso falar, no nosso andar, no nosso caminhar. Temos que dar testemunho que somos servos, né, de Deus. Então, o sumo sacerdote, ele é ainda muito mais sagrado que um sacerdote. Por exemplo, né, o sumo sacerdote, ele não podia sequer, e não pode sequer, enterrar seus 7 parentes. O sacerdote podia, os 7 parentes, outros não. E o sumo sacerdote, nem os 7 parentes mais próximos, ele poderia sepultar. Ele só poderia sepultar, enterrar uma pessoa se o sumo sacerdote encontrasse um corpo abandonado e se também não tivesse ninguém ali que pudesse enterrar aquele corpo abandonado. Só nesse caso o sumo sacerdote poderia sepultar o morto. E depois ainda de sepultar o morto, que seria lícito, né, porque ele encontrou um corpo abandonado e não tinha ninguém para enterrar, então era lícito que ele enterrasse, e mesmo assim o sumo sacerdote, o sacerdote, teria que se purificar. Na época, né, do templo, ele só podia voltar ao Beit HaMikdash, ao templo, se ele se purificasse com água misturada com as cinzas da vaca vermelha. Chegamos a falar, né, um pouco sobre isso também na paraxá passada. Então, se contaminar em hebraico é tamé e significa ser ou ficar impuro, né? Impureza física ou impureza mental
ou impureza espiritual, né? Como é que uma pessoa com impureza física, mental ou espiritual conseguiria ter discernimento no serviço do Beit HaMikdash? Não tem como, né? Então, ele também não podia profanar o seu corpo, nem com cortes, nem com tatuagens. Tu vê, essa coisa de se cortar e tatuagens é prática pagã. E ele não podia, pois o corpo tem que estar puro, santificado para Deus. O nosso corpo, nós que somos servos do Eterno e servimos ao Eterno, tem que ser santificado, tem que ser puro, né? Não pode estar com tatuagem, né? Porque a tatuagem é uma prática pagã. Cortar o corpo, se açoitar, né? Como alguns fazem, também é prática pagã. Então, nós não podemos nem nos parecer, mesmo que nós não sejamos, não podemos nem nos parecer com a prática pagã, né? Fugimos da aparência do mal. Então, você não pode nem se parecer com o mal e o erro. Então, um sacerdote de Deus não pode parecer um sacerdote pagão. Uma pessoa não pode parecer uma pessoa pagã. Então, uma esposa também não pode se vestir, não pode se portar, não pode falar como uma prostituta. A esposa não pode, depois de casada, querer viver como solteira. O esposo não pode se vestir, nem se portar, nem falar como um prostituto. E também o esposo, ele não pode viver como um solteiro, né? Então, nós sabemos que Deus dá regra para tudo, para que tudo flua bem, né? Para que tudo vá bem. Você também não pode, ciente, claro, casar com qualquer pessoa. A esposa, para um sacerdote, deve ser virgem, como ele também deve ser, e do próprio povo. Hoje, isso para nós significa, né? Estou falando para nós, não lá do templo levita. Para eles continuam, né? Mas para nós, como sacerdotes do Eterno, para nós isso significa que nós devemos casar com um irmão discípulo de Yeshua, né? Não digo irmão aqui de sangue, eu digo irmão da fé, né? Para não haver julgo desigual. Então, o esposo também deve procurar uma esposa da mesma fé, né? Para não entrar em julgo desigual. Quando o cônjuge não é crente, né? Aí realmente não tem como. Então, também não vai escolher qualquer pessoa para casar, né? Isso tem que ser feito com muita sabedoria. Porque o casamento, nós já sabemos, é até a morte o separe, né? O casamento até a morte. E o divórcio para Deus é abominável. Tanto é que se houvesse divórcio nessa época aqui, aquele que adulterou, junto com a pessoa que adulterou, né, os dois que fizeram a prática do adultério seriam apedrejados até a morte, né? Então, também nós vemos nessa paraxá que hoje muitos querem ter a honra de serem servos de Deus, mas poucos estão dispostos realmente a fazer a escolha de ser separado, de ser santificado, de ser obediente, também no seu vestir, ser obediente no seu falar, ser obediente no seu comportamento, né? Ser obediente agindo conforme esposa de Deus. Então, uma esposa, um servo de Deus, é guiado, né? Pelo esposo, pelo próprio Eterno. É obediente a Deus. E o nosso esposo, que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele é perfeito. Nada mais justo sermos perfeitos também para ele, agradarmos a ele, nos esforçarmos para isso, né? Então, Deus é santo. Sua esposa deve ser santa. Seu filho é santo. Devemos ser santos também. E o que santifica é a obediência. Então, um sacerdote não podia ter defeito físico também, como cegueira, ser coxo,
pé ou mão quebrada, anão, corcunda, né, ou de alguma forma contaminado, pois qualquer erro no serviço do templo seria fatal para ele mesmo, ele morreria. Né? Como é que uma pessoa com uma mão quebrada, um pé quebrado, faria um serviço do templo sem erro? Não tem como, né? Então, o sacerdote teria que estar em suas plenas faculdades físicas, mentais, espirituais, sem nenhum problema ou defeito, nenhuma contaminação que pudesse prejudicá-lo no serviço do templo. Então, teriam também a parte nas ofertas. Porém, não poderiam servir no templo esses, né, que tinham ou cegueira ou fosse coxo, eles ainda teriam a parte nas ofertas. Porém, eles não poderiam servir no templo porque estariam correndo o risco de fazer alguma coisa errada e qualquer erro no serviço do templo, o sacerdote, né, seria morto. Então, a santidade dos sacerdotes passa também por seu casamento, por sua família. Então, contaminar-se, profanar, quebraria o padrão de santidade estabelecido pelo Eterno. Então, não poderia haver no sacerdote nem em sua família qualquer desqualificativo, ético ou moral. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, na carta para 1 Timóteo, né, capítulo 3, do verso 1 ao 7, ele fala: se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento e que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se não consegue cuidar da sua própria casa, como cuidará da congregação da casa de Rachem? Não podia também ser neófito, não podia ser novo na fé, para que também não se ensoberbecesse e caísse na condenação de diabo, né? Do diabo. Então, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia também em afronta e no laço de Satanás, né? Isso ele fala lá em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 7. Então, você vê que o apóstolo Paulo buscou em Levítico, Vaikra, como deve ser aquele que faz serviço a Deus e ao próximo. Pode ver, as semelhanças são grandes. Então, se o sacerdote se contaminasse e se profanasse, o Eterno se tornaria para ele o que o Eterno precisaria se tornar para ele, a punição. Por isso que ele não poderia estar, né, desobediente a alguma questão. Então, ele deveria estar totalmente obediente para não haver punição sobre ele. Então, Deus se preocupa com você, com seu cônjuge, com seus descendentes, com a sua semente. Você não dá de presente uma roupa manchada da mesma forma que nós não damos, nem você deve dar a Deus um serviço manchado. Assim como os animais ofertados a Adonai deveriam ser sem defeito, porque Yeshua é sem defeito. Teria também regras a serem seguidas, como, por exemplo, a proibição de abater um animal, mãe e seu filho, seu filhote, no mesmo dia. Assim como o Pai é misericordioso, você também deve ser. Se é sagrado mãe e filho humano, para o Eterno, os animais, mãe e filho também é sagrado. Então, você vê a misericórdia do Eterno e como a gente deve, né, ser como Ele, né? Copiar o caráter de Deus para nos moldar a nós com o caráter de Deus. Isso só através da obediência. Então, também não pode profanar e nem contaminar nem o nome de Deus,
Se alguém se diz servo de Deus e faz o que é errado, acaba levando contaminação, profanação ao nome de Deus. Então, outra pessoa pode vir a profanar a Hashem por causa disso. Então, tem que tomar cuidado também, né? Para que a gente não erre e por causa disso o outro, né, blasfeme contra Deus. Então, você deve ser perfeito, o seu serviço deve ser perfeito, a sua casa deve ser perfeita, a sua oferta deve ser perfeita, pois Adonai nos deu o seu Filho perfeito. Nada mais justo como a gratidão nós devolvemos para Ele, né? A nossa perfeição também. Então, o Eterno nos santifica dentre os outros. Você deve santificar o nome de Deus. Transgredir o mandamento não dará testemunho bom. Mas, se obedecer, sua ação santifica o nome de Hashem. Então, a santidade vem da obediência. Em Levítico capítulo 23, vemos que Adonai também nos ensina através das festas. A finalidade de cada uma delas, cada uma das festas falam de Yeshua, da pessoa de Yeshua, além do aspecto histórico. Yeshua celebrou as festas, os seus apóstolos também, e também os seus discípulos. Devemos ter em mente que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, escreveu aos crentes, na maioria gentios, ou seja, não judeus, de Colosso. Ele falou, não deixe que ninguém vos julgue. Lembra do vos? Quando o apóstolo Paulo fala vos, ele está falando para não judeus. Então, não deixe que ninguém te julgue, você que não é judeu, pelo que você come ou pelo que você bebe. Então, aqui ele fala que os não-judeus estavam também fazendo a dieta bíblica, a dieta de Deus, porque eles escolhiam o que eles comiam e o que eles bebiam conforme a dieta bíblica. Ele também continua, ou pelas festas, não deixa que ninguém te julgue porque você celebra as festas, porque você celebra a celebração de Lua Nova, ou porque você faz celebrações do Shabat. Isso tudo, tanto a dieta bíblica quanto as festas de Adonai, são sombra das coisas vindouras que estão por vir. E a imagem dessa sombra é o corpo de Yeshua, o corpo de Cristo, o Messias. Isso ele fala lá em Colossenses, capítulo 2, do verso 16 ao 17. Então, tanto judeus como não judeus devem, sim, fazer as festas, celebrar as festas. Então, a percepção judaica de tempo não é vista como uma linha reta, mas como um círculo que gira em torno da semana, do sábado, repetidamente, mensalmente, anualmente, numa espiral que não se fecha, mas ela é contínua e ela continua a progredir e a se desenvolver. Isso como congregação, família e pessoa. Em nós, né? Por isso devemos fazer a festa. Os filhos nossos também aprendem muito nas festas de Adonai, assim como nós também aprendemos e temos um relacionamento com o Eterno, né? Em cada festa. Ele é o Pai que nos visita em cada festa também. Então, os nossos filhos aprenderão e levarão para as suas futuras gerações todos esses ensinos. Então, Adonai já apresenta as festas fixas dele. As festas, né, sabemos que são do Senhor. Ele fala literalmente, Deus, Adonai fala, são estas as minhas festas. As festas são dele, de Deus. Então, como que a gente não vai celebrar? Então, as festas são de Deus. Não tem como a gente não celebrar a festa que é de Deus. Então, infelizmente, muitos fazem festas pagãs
que não tem nada de bíblico, que não é de Adonai, como o Natal, a Junina, a Julina, a Páscoa pagã, né, de ovos de chocolate, o Carnaval, entre outras. Então, nós vamos conhecer agora as festas de Adonai, as festas que nós devemos praticar e não praticar as festas pagãs. Se somos servos de Adonai, praticamos as festas de Adonai e não as festas pagãs. Então, no verso 3, Adonai explica a festa semanal de Shabat, do sábado, que inicia ao pôr do sol de sexta-feira e termina ao pôr do sol de sábado. Na véspera até arrumamos, né, a casa, limpamos toda a nossa casa, deixamos comida pronta, preparamos a halá de acordo com a época. No caso do Shabat, são 2 halot, são 2 pão, né, em trança, nós chamamos de halá, né, cada uma. E ao pôr do sol, a mulher da casa acende 2 velas. Fazemos orações, bênçãos, louvores, lemos salmos, jantamos em família, celebramos, né, com alegria porque é festa, estudamos a Bíblia no contexto original bíblico judaico, descansamos, ficamos mais tempo, né, em família, passeamos também, ensinamos nossos filhos e nossas filhas. Então a palavra Shabat significa no hebraico cessar, parar, descansar. É o 7º dia da semana, né? 7 vem da palavra Sheva, Shivim. Então, durante o Shabat, nós falamos, né? Shabbat Shalom, né? Tenha um sábado de paz, de plenitude com Adonai. Então, são 2 velas e 2 halot, que é para lembrarmos e guardarmos os Shabbat, os sábados. Então, a observância do sábado é citada mais de 20 vezes na Tanar, que vai de Gênesis até Malaquias, e mais de 25 vezes na Brit Hadashah, de Mateus até Apocalipse. Então, Yeshua e seus apóstolos e discípulos observavam, sim, o sábado, lembravam e guardavam. Passavam parte deste dia reunidos nas sinagogas, estudando e ensinando a palavra da Torá. Os profetas também. Nós vemos isso em várias passagens, em Lucas, capítulo 6, do verso 6 ao 11, também no capítulo 23, verso 56, em Mateus, capítulo 12, verso 8, em Atos, capítulo 13, verso 14, capítulo 16, verso 13, capítulo 17, verso 2, capítulo 18, verso 5 e etc., entre outras, né? Então, o sábado é um testemunho que quando lembro e guardo, testemunho que minha casa tem e serve a Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que tudo fez e criou, o Deus criador. Então, o sábado também alude, além de testemunho à criação, porque o Eterno fez tudo em 6 dias e no 7º ele santificou, ele consagrou como festa para nós. Sábado também alude ao reino milenar, ao 7º milênio, onde reinaremos com Yeshua por 1000 anos. Ao término do Shabat, logo após, isto é, no sábado à noite, fazemos a Havdalah, que é o encerramento do Shabat. Acendemos uma vela com 6 pavis, abençoamos o início da semana. E toda semana nós abençoamos e fazemos isso. Fazemos a Seudat Hadon, né, com pão e vinho, para memória, né, de Yeshua. Assim é mandamento dele também. Então, no término da bênção da Havdalah, desejamos também Shavua Tov, uma semana abençoada para todos. Então, se quiser saber mais sobre o Shabat, pesquise sobre. E faça na sua casa, traz muitas bênçãos. Isso é muito abençoador para a família e enriquecedor de conhecimento, de sabedoria também. Então, Shabat fala de descanso, testemunho e redenção, reino milenar, o milênio de Yeshua. Então, fala de Yeshua, todas as festas falam de Yeshua. Então, no verso 4, lemos sobre a festa de Pêssar, a Páscoa bíblica.
A primeira festa anual bíblica é esta festa, então ela abre, o Pêssar, a Páscoa bíblica, abre então o ano litúrgico, no primeiro mês de Aviv. Hoje, Aviv é chamado de Nissan, que o Pêssar, ele significa passar por cima. Todo então o mês de Aviv, que nós chamamos atualmente de Nissan, e dia 14. Porque nesse dia, o anjo da morte passou por cima das casas dos hebreus e não matou seus primogênitos, Foi um livramento, foi uma redenção para os hebreus. Sem ela, as outras festas também não existiriam sem o Pêssar bíblico. Então, neste dia, o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais e nas vergas das portas de nossas casas, onde o cordeiro assado será comido. Isso fala lá em Êxodo, capítulo 12, verso 7 também. Então, o sangue, o cordeiro, os dois, ambos falam de Yeshua, o cordeiro pascal. Então, seu sangue verteu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Assim como o anjo da morte passou e não matou nenhum hebreu. Foi redenção também, Também fala que é necessário sair do Egito, que representa o sistema do mundo. Sair do Egito e ser liberto dele. Ao celebrarmos a festa, o Senhor passa estabelecendo juízo aos demônios locais também. Isso fala em Êxodo, capítulo 12, verso 12. Então, esta festa de Pêssar bíblica, que não é ovos com chocolate, nos dá um pertencimento, uma identidade, pois Adonai nos tirou do Egito com braço forte. No jantar de Pêssar, fazemos a Hagadá de Pêssar. Há várias Hagadás que podemos adaptar. E utilizamos o prato de Queará, com cordeiro assado. Alguns usam osso ou frango, que é o zeroa. Também o pão sem fermento, o matzá, que simboliza aqui o homem sem pecado. E também foi feito às pressas, não deu tempo do pão fermentar. Simboliza aqui Yeshua, o pão sem fermento também, além do cordeiro, representar Yeshua. Também fazemos ervas amargas, como maror, carpas e hazeret, pois a escravidão foi amarga no Egito. A escravidão do pecado é amarga. Também fazemos o betsá, que é o ovo cozido, uma oferta de Hagigá, que era entregue no templo, quando tinha o templo. Temos também um pote com água com sal, ali representando o choro do nosso povo, água salgada. O haroset é uma mistura de maçã, mel, suco de uva, noz, entre outras, liquidificados. Nos lembra da argamassa que o nosso povo fazia os tijolos, a dureza, que era, essa vida. Então, Yeshua, antes de sua morte e ressurreição, celebrou o Seder de Pêssar, bíblico. No final do Seder, falamos, no ano que vem em Jerusalém. Então, em 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 7 ao 8, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele ordena que celebremos a festa, pois Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, você vê, que todos nós devemos celebrar todas as festas de Adonai. E no verso 6, lemos sobre a festa de Matzot, a festa de pães asmos, que começa no dia 15 de Aviv, que hoje atualmente chamamos de Nissan. Ela prolonga-se por 7 dias em Israel e por 8 dias na diáspora. O primeiro dia representa a saída do Egito e o 7º dia representa a passagem pelo Mar Vermelho, que o nosso povo judeu e seus enxertados atravessaram, em terra firme e seca, cantando a Shirá, a canção do mar, que alude à redenção, a Yeshua. Os dias intermediários são chamados de Hol HaMoed, na festa de Matzot. Na festa de Matzot, nós até desejamos Hag HaMatzot Sameach,
que é Feliz Festa dos Pães Asmos. Então, antes até mesmo da festa, né, nós deixamos a casa toda limpa também e sem hametz, sem alimento fermentado, através de 5 grãos, né? Tudo que vem desses 5 grãos a gente tira de casa, que é o trigo, a cevada, o centeio, a aveia, o trigo e a espelta. O pão de matzá pode porque é farinha de trigo, porém que não ficou mais de 18 minutos em contato com a água. Então, todo o processo de fazer a matzá, de amassar, de furar, de abrir, né, com o rolo e de assar e tirar pronta, todo esse processo tem que ser num tempo menor do que 18 minutos, para justamente não levedar. Porque o trigo sozinho em contato com a água, ele leveda. Nós também chamamos o último dia, né? Esse dia que não é o último dia, tá? Esse dia da véspera, que a gente esconde todo o hametz ou tira de casa, é chamado de Bedikat, esse dia, de tirar o hametz. Então, são 8 dias sem fermento, comendo matzá, 7 dias em Israel e 8 dias na diáspora. Então, o matzá fala de Yeshua, o pão sem fermento. O pão aqui é o homem. E o sem hametz, sem fermento, sem pecado. Então, Yeshua é o pão sem pecado. O homem sem fermento, o homem sem pecado. Então, de fato, Paulo, Shaul, apóstolo, ordena em 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 7 ao 8, que celebremos a festa, porque, de fato, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, mas com o pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então, a nossa nova natureza deve ser sem pecado, como Yeshua é. Então, nele somos todos nós nele, nova criatura, libertos do pecado. Procure saber mais da festa também e celebre na sua casa. No verso 10, lemos sobre a festa das primícias, Bikurim, que é a terceira festa. Lembre-se que um dia, após a festa de Pêssar, a primeira festa, temos a festa dos pães ázimos, ou asmo, né? Pode ser chamado assim, por 7 dias. E no dia seguinte temos uma santa convocação, ou seja, uma outra festa solene de primícias, que significa os primeiros frutos. Então, Yeshua é a primícia dos que dormem. Assim como ele deu frutos ao Pai, nós agora, como novas criaturas, devemos dar os frutos de arrependimento genuíno e verdadeiro através das nossas obras. Então, dar também frutos, dar também primícias ao Pai. Então, esse molho de homer, de trigo, seria moído por nós. Então, ele era amassado com azeite para ofertar ao Pai cheiro suave. Então, aqui Yeshua, né, foi moído por nós, foi amassado com azeite e ofertado ao Pai. Então, assim como Yeshua foi moído, nós moemos a nós mesmos. Nosso velho eu, nós moemos, né, o nosso velho eu. Desejamos nesta festa Hag Bikurim Sameach, ou seja, feliz festa das primícias, no primeiro domingo após o Pêssar. Fala também de peregrinação, são festas de peregrinação, que o judeu tinha que peregrinar, e até Israel e Jerusalém. Então, no verso 15, vemos a contagem do homer, do molho, antes da quarta festa, por 49 dias, 7 semanas completas, fazemos a contagem do homer, do molho, a cada dia após o anoitecer, da segunda noite de Pêssar até a noite anterior a Shavuot. Então, são 49 degraus de ascensão espiritual, realizados no deserto pelo nosso povo. Encontravam-se inicialmente no mais baixo nível de espiritualidade,
e os 49 dias serviram de preparo e capacitação espiritual para que estivessem aptos a receber a Torá no Monte Sinai. Então, este período de transição que se iniciou com a saída do Egito foi um tempo de profunda preparação para que gradativamente cada um pudesse crescer e alcançar o nível necessário para receber as instruções, as leis de Hashem, onde damos inclusive bênçãos e exercitamos a Hesed, que é a benevolência, a Gevurah, que é a força ou o julgamento, a Tiferet, que é a beleza, a harmonia, o Netzach, que é a perseverança, o Hod, que é a empatia, a sinceridade, a perseverança, o Esod, que é a união, e o Malhut, que é a soberania e nobreza. Então, é um tempo também de purificação espiritual para nós. No verso 16, lemos sobre a quarta festa, que é a Shavuot, a revelação da Torá, a nação, né? Também é conhecida como a festa das semanas ou Pentecostes, que significa 50, porque, né, é contado, né, 7 semanas completas. Então, ele pede agora que as 2 medidas de 2 décimos de um efa de farinha se transformem em 2 pães já levedados, prontos para se comer algo sólido. Então, o Eterno aqui já deseja crentes maduros. E vemos também 7 cordeiros como oferta, onde Deus revela o Messias perfeito, Yeshua. Yeshua é a Torá vivente. Então, podemos servir a Deus através da nossa obediência às suas santas e boas e agradáveis instruções, como diz, né, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. Adonai deseja nossa libertação para servi-lo. Nesta festa, então, de Shavuot, celebramos a entrega da Torá, ou toga da Torá. E também, quando os apóstolos, discípulos de Yeshua, recebem nessa festa também o Espírito de Deus, lá em Atos 2. Então, também é uma festa de peregrinação, né? Desejamos Hag Shavuot Sameach, que é feliz festa de Pentecostes ou feliz festa das semanas. Comemos muitas delícias à base de leite, entre outras. Procure saber mais e celebre a festa na sua casa. Então, no verso 24, vemos a festa de Rosh Hashanah, no primeiro dia do 7º mês, com toque de shofar. A Hag Zikaron Teruah, a festa das trombetas, ou a festa do toque do shofar. Falamos já de 7 dias, falamos já de 7 semanas. Agora Adonai revela no 7º mês. Então, você vê a revelação em 7 dias, 7 semanas e agora no 7º mês. Se as festas de Pessah, Matzot, Bikurim, Shavuot falam de Yeshua na sua primeira vinda, ressurreto, o Mashiach ben Yosef, as próximas festas falarão do Messias na sua segunda vinda, quando Yeshua voltará, o Mashiach ben David, para reinar. Então, nesta festa, todos ouvem, né, o toque da trombeta, o toque do shofar, que é de chifre de carneiro. Todos ficavam em alerta e preparados para o toque final da trombeta. Isso já é um ensaio, né, para o milênio, para os crentes e para os crentes é um ensaio para o milênio e para os descrentes é juízo. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Isso fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 ao 18. No verso 27, lemos sobre o Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, aos 10 dias do 7º mês. Então, são 10 dias que antecedem, separados para o arrependimento e perdão dos pecados da nação. É o perdão dos pecados coletivos de Israel ou da nação que nós estamos. E também fazemos da nação
ao qual nós estamos plantados. Então, no 10º dia, fazemos jejum, oramos e clamamos. Lemos o viduí, como arrependimento coletivo, como também uma confissão, com súplicas. Estudamos também sobre isso na paraxá passada. Então, é um dia de juízo e também de preparação. Fala também do perdão, da redenção que veio através da expiação de Yeshua. Então, perdão para uns, juízo para outros. No verso 33, vemos sobre a festa de Sukkot, ou a festa de tabernáculos, no dia 15 do 7º mês. Então, essa festa simboliza a máxima plenitude de Deus, e Yeshua, tabernaculando em nós. João, capítulo 1, verso 14, diz: e o verbo de Deus se fez carne e tabernaculou entre nós. Baruch Hashem. Então fazemos uma sukkot bem simples, rústica, decorada com flores, folhas, frutas, etc. Que mostra que Adonai é o nosso sustento. Então confeccionamos também uma lulave que representa os 4 tipos de pessoas, as 4 espécies. Então, a pessoa que dá bons frutos e exala o perfume, aquela que dá o fruto, porém não tem cheiro, não tem perfume, outros que têm bom cheiro, porém não dão frutos, e uma 4ª pessoa que não dá fruto e nem dá bom cheiro. Então, 4 tipos, como em Pêssaro, os 4 filhos, os 4 tipos de pessoas da parábola do semeador de Yeshua. Então, comemos na Sukkot com nossa família nessa época, oramos, damos bênçãos. Então, esta festa fala profeticamente do arrebatamento, do casamento com o noivo. E ele volta para reinar também eternamente. Desejamos nessa festa Hag Sukkot Sameach, feliz festa do tabernáculos. Procure saber mais também sobre a festa para celebrar, pois assim como o casamento judaico, essa festa dura em Israel 7 dias e na diáspora 8 dias. Então, no capítulo 24, nós lemos justamente após as festas sobre a menorá, estar com suas luzes acesas continuamente após as festas. Também. Então, as festas também mantêm a luz de Yeshua acesa continuamente dentro de nós. Então, o melhor óleo, o óleo mais puro, deve ser usado. E assim dará a melhor luz, a luz mais pura. As festas, fazem isso também. Com elas a gente tem relacionamento com o Eterno, com Deus, porque as festas são de Deus. Então, o zelo e a ordem de Adonai, ali você vê depois os 12 pães, que representam as 12 tribos de Israel, a ordem de como são feitos, colocados e arranjados em fileira, numa mesa de ouro puro. Então, olha o amor, olha o zelo, olha o cuidado deste nosso esposo, de Adonai. Os mínimos detalhes. Você vê assim a plenitude do amor dele, da justiça, da ordem dele. Então, o mínimo que nós devemos fazer é retribuir com amor, gratidão e obediência. Mas, infelizmente, há da parte de alguns ingratidão. Mesmo o Eterno sendo Pai de amor e justiça, que nos instrui até com festas, há aqueles, infelizmente, que ainda não o reconhecem, Adonai. Blasfemam contra Adonai. Pessoas que perdem o controle de si mesmas. Inclusive até a raiva, as consome. Então a bebida alcoólica também, em excesso, faz com que a pessoa perca o controle de si mesma. Assim como drogas e até mesmo a raiva. A raiva faz você perder o controle de si mesmo. Então provavelmente esse filho que aparece no final do capítulo 24, de uma judia com um egípcio, por raiva perdeu o controle de suas palavras e ações. Uma pessoa nesse estado pode contaminar todo o arraial, como pode uma pessoa chegar a um ponto de blasfemar o nome do Senhor Adonai e amaldiçoar a Deus, esse Deus de amor e justiça? Como? Então, destruir
a gente sabe que não demanda muito esforço, mas construir demanda muito esforço. E aí você vê alguns, né, querendo o que não tem esforço, querendo destruir, né? E Adonai tão planejado, que nos instrui tão bem, né? Vem um lá e quer destruir tudo isso. Então, no final do capítulo 24, vemos a lei também de Italião, uma das leis mais deturpadas por muitos, infelizmente. Onde diz ali olho por olho, dente por dente. Ali está falando de um sistema indenizatório que estipula um valor monetário de punição de acordo com o dano causado à vítima. E isso é para limitar também a reação perante uma ação do outro. Então, isso nós lemos também em Mateus, nessa porção, capítulo 5, do verso 38 a 42. Yeshua diz que não devemos pagar o mal com o mal, em hipótese nenhuma. Então, e se alguém te fez mal, leve a um tribunal idôneo e não faça justiça com as próprias mãos. O tribunal irá, caso houver dano, estipular um valor monetário e ou, dependendo do caso, hoje em dia, atualmente, até prisão, caso a gravidade seja maior. Então, mesmo que não aconteça mais apedrejamentos na atualidade, há pecados que não têm perdão, que espiritualmente a pessoa já está morta. Então, jamais blasfeme, jamais contra o Espírito de Deus. Isso não tem perdão. Na Haftará de Ezequiel, capítulo 44, do verso 15 ao 31, vemos a repetição de como o sacerdote deveria estar e se portar no serviço a Hashem. E caso fizesse tudo conforme ordenado por Adonai, o próprio Deus seria a possessão dele. Comeria do melhor, e tudo que era consagrado em Israel seria deles. Então, o melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta seriam deles, dos sacerdotes. Se obedecessem, teriam o melhor da terra. Aleluia! É isso que Deus tem para nós também, para Israel, mas também para os seus enxertados. Ele quer dar o melhor para nós, o melhor da terra. Então, não só o melhor da terra, como o melhor dos céus também, né? Porque nós teremos um corpo glorificado na vida eterna e um corpo imortal. Então, na Brit Hadashah, de Lucas, capítulo 5, verso 1, até o capítulo 6, verso 49, ou seja, capítulo de Lucas 5 e 6 completo, para terminar e concluir o nosso estudo, vemos ali Yeshua. E Yeshua até hoje, né, vive pelos séculos dos séculos. Então, aquilo que nós vemos Yeshua fazendo ali, ele está fazendo até hoje. Nós somos testemunhas disso. Você, irmão e irmã, é testemunha que Yeshua ainda vive e ainda faz aquilo que você está lendo ali em Lucas. Yeshua até hoje está ensinando, Yeshua até hoje está fazendo sacerdotes, Yeshua até hoje está pescando homens, está curando enfermos, está perdoando pecadores, está curando deficientes, perdoando pecados, fazendo milagres. Até hoje ele nos ensina por parábola, por festas, nas sinagogas, nos montes, nas nossas casas. Até hoje ele expulsa demônios. Então, Yeshua até hoje, ele nos ensina a amarmos e orarmos pelos que se fazem nossos inimigos. Ele nos ensina até hoje a pagar o mal com o bem, a perdoarmos, a darmos bons frutos. Ensinou e ensina até hoje a ouvirmos ao Pai e praticarmos a vontade do Pai. Assim como ele obedeceu, até hoje ele nos ensina a obedecer. Então, que vocês, irmãos, possam estar vendo os vídeos nos links aí da Har Sion quanto a essa paraxá Emor, que vocês leiam, né, toda a porção na Bíblia, na Torá, na Haftará, na Brit Hadashah,
Aprendam mais sobre as festas, celebrem as festas e com certeza vocês serão abençoados. Não só neste mundo, mas no mundo vindouro. Shalom, shalom e bons estudos a todos!